A saúde e a doença ela começa no intestino. Então, logo, a melhor maneira, o melhor local para você tratar é exatamente cuidando então do seu intestino, né? Então, como é que funciona? Quando eu tenho um intestino saudável, eu tenho saúde. Quando eu não tenho um intestino saudável, eu não tenho saúde. Como diz a medicina chinesa, todas as doenças elas começam no intestino. Então nós temos que pensar que o intestino é por onde eu devo começar a cuidar então da minha saúde, né? Respondendo então a pergunta, era a primeira pergunta que foi feita lá na caixinha de perguntas era: como que eu faço o meu intestino funcionar no mesmo horário, tá? Como é que eu vou fazer então o intestino funcionar no mesmo horário? Nós temos então no funcionamento do intestino o reflexo defecatório, né? Que é exatamente o momento em que o intestino sente vontade então de evacuar, de que você vai então no banheiro e você então respeita essa vontade e vai então no banheiro. Esse é o reflexo defecatório. Não tem como eu lembrar, não tem como eu não falar do reflexo defecatório se eu não lembrar da história do líder, né? Eu lembro-me de uma empresa que eu trabalhava um tempo atrás e nessa empresa nós estávamos numa reunião e nessa reunião o que aconteceu foi que precisávamos decidir alguma coisa ali e o chefe então perguntou como é que nós deveríamos solucionar aquele problema, né? E aí surgiu várias opiniões e tal. Ele falou: bom, eu já tomei a minha decisão, vamos então fazer dessa forma, né? E a esposa dele estava ali presente naquela reunião, né? E aí ela não ficou muito agradável com a decisão, ela falou: não, não tem que ser assim, né? Ele falou: não, tem que ser assim sim. E aí, claro, começou a dividir então ali a empresa, ele falou assim: bom, então agora vai ser assim, dessa forma, do jeito que eu quero, porque eu sou o chefe aqui, eu que mando em tudo, né? E aí, claro, ficou aquela situação meio esquisita, meio estranha ali, né? E o que aconteceu foi que, enquanto ele tomou a decisão, a esposa então pegou a bolsa dela, assim, meia brava, aí saiu ali da empresa, né, meio chateada, olhou pra ele e foi embora. No dia seguinte, o que aconteceu? Ela mandou um e-mail para todo mundo da empresa, para todo mundo que estava ali na reunião, com essa história que eu tô contando aqui para você, né? E de fato, o resumo da história era o seguinte: conta-se que depois que Deus havia acabado de criar o homem, né? Ele então fez ali um bonequinho de argila, soprou-lhe no nariz o fôlego de vida, e então Adão passou então a ser uma alma vivente, né? E aí depois, quando o homem então ficou de pé, os órgãos então começou então a fazer uma reunião para decidir quem deveria ser o líder, né? E claro, o cérebro mais pensante de todos agora, porque estava no alto, falou: olha, eu acredito que quem tem que ser o líder, quem tem que ser o chefe, quem tem que mandar em todo o corpo sou eu. Porque eu tô aqui em cima, eu que dou a ordem, eu que dou as coordenadas e tudo é assim que tem que funcionar, né? E aí os outros órgãos falaram: de jeito nenhum. O olho falou: não, tem que ser eu, porque eu que olho tudo, é eu que tô aqui de cima, ó, dando a visão para vocês. Se eu não der a visão para vocês, ninguém vai sair daqui do lugar, né? E as pernas falaram: opa, peraí. Quem tem que ser o líder somos nós, porque somos nós que caminhamos e levamos vocês, o corpo inteiro, para todos os lugares, né? E o coração falou: mas de jeito nenhum. Quem tem então que ser o líder, quem tem que ser o chefe do corpo sou eu, porque eu bombei o sangue de todo o corpo. Se eu não bombear o sangue, pronto, o corpo inteiro morre. E aí a mão também ficou meio chateada, o braço falou: não, tem que ser nós, porque a gente que trabalha, a gente que come e tal. Em resumo, enquanto eles estavam lá naquela discussão, os órgãos então, ouviu-se um som que dizia: eu serei o chefe. E ouviu-se então um silêncio, né? Exatamente como acabou de ficar aqui agora. Ninguém entendeu nada, né? Mas o que se ouviu foi a voz do Cocô. O Cocô falou assim: eu serei o chefe, quem manda em tudo aqui sou eu, né? E aí, de fato, o que aconteceu foi que todo mundo começou a dar gargalhada, né? Como assim? Onde já se viu um Cocô quase que inútil ser o dono, o chefe do corpo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E o que aconteceu foi que o Cocô falou assim: olha, já que então eu não vou ser o chefe, então a partir de agora eu não vou sair mais. E aí todo mundo começou a dar risada, né? Todos os órgãos começaram a dar risada, falou: bom, tudo bem, você não quer sair, não sai. Passou-se então um dia, passou-se então 2 dias, passou-se então 3 dias, e o que aconteceu foi que, a partir do quarto dia, então, tudo começou a mudar dentro do corpo. Começou-se a sentir dor de cabeça, o corpo começou a ficar intoxicado, os olhos já não estavam mais enxergando direito, começou-se dor de cabeça, as pernas batiam uma na outra, o coração já não estava mais funcionando da maneira correta, e o que aconteceu é que começaram então o corpo inteiro a entrar em pânico, né? Como assim? Tudo isso porque o Cocô não quer sair?
E então, quando Adão descansou, resolveram fazer uma nova reunião agora e falaram: bom, é melhor a gente ouvir então o cocô e deixar que ele seja o líder, deixar que ele seja o chefe, senão as coisas não vão voltar a funcionar, né? E de fato, então eles decidiram que quem deveria ser o chefe era o cocô, né? Porque assim o corpo voltaria a funcionar ao normal. E foi exatamente o que aconteceu. O cocô virou o chefe, ele então saiu e tudo voltou ao normal, né? Voltando então à história, que foi de quem eu comecei então, o que aconteceu foi que aquela mulher lá, a esposa do meu padrão, mandou a mensagem para todo mundo e concluiu que qualquer cocô poderia ser chefe, né? Eu não quero dizer quem é o chefe do cocô, mas de fato, se o cocô resolve não sair, que é exatamente por que você está aqui, que é para fazer com que ele saia da maneira correta, e aí você vai ter vários problemas, né? Então, de fato, nós temos que cuidar do nosso cocô. E falando do reflexo defecatório, quando o cocô decidir sair, a melhor maneira é que você respeite esse momento. Mas tem como você educar o seu intestino para que ele então consiga sair no horário correto. Se você já viu um post meu que tem aqui no feed, eu falo ali sobre o ciclo circadiano, né? No ciclo circadiano, eu explico que cada órgão ele tem uma movimentação exata, que no período de 24 horas, quando nós dormirmos ou enquanto nós estamos acordados, o corpo está trabalhando com o seu órgão da melhor maneira possível. E o ciclo, né, a parte especial ali do intestino, é exatamente entre as 6 e as 8 da manhã. Então, se você estiver acordado entre as 6 e as 8 da manhã, é bem possível, como na maior parte das vezes, pode diferenciar de um tempinho ou uma hora ou outra, porque nós temos fuso horário diferente, principalmente aqui no Brasil, mas o melhor horário para você ir ao banheiro é entre as 6 e as 8 da manhã. Falando um pouquinho sobre a medicina chinesa, nesse mesmo horário, ali um pouquinho antes, antes das 6 horas, né, especificamente entre as 4 e as 6 da manhã, é exatamente no período em que ocorre a reconstrução do pulmão, né? E os estudos têm mostrado que nesse período é quando acontecem os óbitos maiores, quando as pessoas que têm problema de pulmão, e como aconteceu agora nessa pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, nesse horário, entre as 4 e as 6 da manhã foi onde mais ocorreram óbitos, por conta do ciclo circadiano. Então, se você respeitar o seu intestino e estiver acordado nesse horário, entre as 6 e as 8 da manhã, possivelmente você vai fazer com que o seu intestino ele funcione da melhor maneira possível, né? Dando agora para a próxima pergunta. Quantas vezes eu tenho que ir ao banheiro por dia, né? Foi perguntado então também na caixinha de pergunta. O consenso, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que você tem que ir no banheiro pelo menos a cada 3 dias. Por quê? Porque passando então de 3 dias, você então começará a ter problema. Como de fato eu contei na história agora há pouco para vocês, né? Mas aí depende de você. Você tem que respeitar o seu corpo para entender se fica bem para você ir ao banheiro de 3 em 3 dias. Para mim, Jovair, não fica bem ir ao banheiro de 3 em 3 dias. Eu preciso ir ao banheiro todos os dias. Quantas vezes eu vou ao banheiro? Eu vou ao banheiro uma vez ao dia e me sinto satisfeito ao ir ao banheiro uma vez por dia. Não sei quantas vezes você vai ao banheiro. Responde aqui pra mim. Quantas vezes você vai ao banheiro? Durante um dia. Se você vai um dia, todo dia, cada 2 dias, coloca aqui pra mim nos comentários pra eu saber. Aí a gente vai ter uma média de quanto em média geralmente as pessoas vão ao banheiro, tá? Mas eu vou ao banheiro uma vez só ao dia e fico muito satisfeito. Por quê? Eu começo então avaliando como é que está o meu cocô. Então antes de eu dar a descarga, quando eu me levanto eu olho. Vejo, bom, fiz um bom trabalho, realmente saiu tudo. Olha ali, beleza. Quando eu vou me limpar, eu dou uma encostada com o papel higiênico ali e olho. Bom, realmente está tudo beleza por aqui. No máximo 2 vezes eu tenho que limpar. A cada 4 dias, né? A cada 4, a cada 2, até 3 dias, segundo a Organização Mundial de Saúde, você é uma pessoa normal, você não é considerado constipado. Agora, se você demora mais que 3 vezes, mais que 3 dias para ir ao banheiro, então você é considerado constipado. Mas eu, Jovair, eu prefiro que você esteja satisfeito. Por quê? Eu posso estar indo ao banheiro a cada 2 dias e sentir que eu ainda tenho fezes ali dentro, eu fico incomodado, eu me sinto cheio, me sinto inchado e de fato não é bom. Você vê que a maioria das pessoas que colocaram aqui, colocaram a cada 2 dias. E eu vou mostrar para você agora a escala de Bristol. Entre as 6... Ótimo, bom horário para você. Vou mostrar para vocês agora a escala de Bristol. Eu gosto de usar a escala de Bristol porque aqui você consegue entender, e se você... Eu sei que tem gente aqui que já passou em consulta comigo, sabe, né? Que eu gosto sempre de mostrar a escala de Bristol para a gente poder identificar qual que é a fezes. Eu vou virar agora a câmera para você ver então qual que é a sua, né? E qual que é a ideal, né?
Ó, nós temos aqui 7 tipos de fezes, né? E aí você vai poder identificar qual que é a sua. Do tipo 1 até o tipo 7. Então você tem aqui a tipo 1, que são bolinhas, né? São caroços mais duros, são pedaços separados, são como se fossem amendoins. Esse não é o tipo ideal, tá? Temos aqui o tipo número 2, que é o mesmo formato aqui das fezes, porém em forma de salsicha, porém ela está mais segmentada, né? Está mais juntinha ali, né? O formato número 3 também é um formato de salsicha, é um pouco melhor do que o número 2, porém ele tem fendas e superfícies, né? Aqui já no cantinho você consegue já ver uma deformação, né? E o tipo número 4, que é exatamente esse aqui, ó, que é em forma de salsicha, em forma de banana ou em forma de cobra, como alguns costumam dizer, né? Esse aqui é o tipo ideal. Por quê? Ele sai de uma forma suave e macia e também regular, tá? A número 5, ela já está mais desfragmentada, você vê que ela já está um pouco mais líquida, né? 6 então tá feia por aqui a coisa, e a 7 é totalmente líquido. Geralmente acontece quando acontece uma diarreia, né? Então o ideal é nós estarmos aqui, ó. A número 4 é a ideal. Se eu tiver aqui entre a número 3, aqui da 3 para cima, eu preciso beber um pouquinho mais de água. Daqui para baixo, da 5 para baixo, significa que eu preciso comer mais fibras. Eu preciso melhorar então a minha alimentação e eu vou passar para vocês alguns alimentos que vão fazer com que melhore o seu intestino, né? E não tem como a gente falar do nosso intestino, para nós melhorarmos o nosso intestino, sem eu falar um pouquinho sobre a fisiologia da digestão. E eu vou mostrar para você como é que começa aqui a digestão, para que você aprenda a identificar que mastigar já ali na nossa boca é quando começa então o processo de digestão. Ó, aqui você tem a sua boca, né? O alimento que você mastiga vai ser então misturado, vai ser então molhado pelas glândulas salivares, tá? Que você tem glândula aqui salivares, você tem a sublingual e tem aqui um pouco mais abaixo também as glândulas, e aqui você tem o esôfago. Quando você começa então o processo de digestão por aqui, ó, mastigando da maneira correta, você vai molhar bem com as glândulas, com a saliva, né, através das glândulas salivares, você vai fazer com que então agora o seu corpo, ele então ao engolir o alimento, ele consiga descer aqui com muito mais facilidade e ele já vai chegar aqui no seu estômago muito mais preparado, tá? Aqui no esôfago é onde acontece então o movimento peristáltico, que é aquele que vai espremendo para que então o alimento seja descido. E esse movimento aqui ele é involuntário, tá? Porque independente de você estar de pé ou de cabeça para baixo, esse movimento aqui vai acontecer. Porém, se você não mastigou direito aqui, quando chega aqui no estômago, pode ser então que você comece então com um problema. Por quê? Porque o alimento pode fermentar. É por isso que você tem que mastigar muito bem, e os estudos têm mostrado que é em torno aí de 33 vezes cada bocado de alimento, né? Então depende muito da maneira com que você se alimenta para que fique tudo bem, né? E aí, claro, quando você mastiga direitinho, quando você faz com que o seu intestino funcione direitinho através da mastigação lá em cima, claro que você vai ter muita facilidade na hora da digestão. Vamos então a mais uma pergunta aqui, para que eu seja então bem preciso aqui para te dar continuidade, né? Então, quantas vezes eu devo ir ao banheiro? E aí vai ficar a seu critério, tá? Desde que você então vá ao banheiro e se sinta satisfeito com a quantidade que sai e com a maneira com que você fica após você ir ao banheiro, tá? Se você quiser acelerar então o processo, você precisa beber mais água, eu vou explicar para vocês agora daqui a pouquinho como que você vai então fazer com que o seu intestino funcione melhor através da alimentação e através da mastigação também, tá? Já expliquei para vocês o formato das fezes. Como tratar a disbiose, tá? Como é que eu trato então a disbiose? Como que eu sei que eu estou em disbiose? Quando eu vou então ao banheiro, eu não me sinto satisfeito, e quando eu limpo, quando eu passo o papel, que de fato o ideal seria nem passar o papel, né? Mas quando você passa ali o papel higiênico, você olha para ele e ele não tem que estar sujo, tá? Se no máximo, se você passar uma vez, você agora vai olhar e falar, bom, tá sujo, preciso limpar mais vezes. Se você tiver que limpar acima de 2 ou 3 vezes, significa que você está com disbiose. Tem então uma posição que vai facilitar para que você então consiga evacuar 100%. Você já deve ter ouvido falar daquele banquinho que você deve colocar embaixo dos pés, né? Mas isso também pode ser utilizado também com o lixinho do seu banheiro. Eu sei que todo banheiro tem um lixinho, né? Então você pega ali o lixinho, coloca ali embaixo dos seus pés, porque a posição ideal para você evacuar seria de cócoras. Então logo, o ideal é que você então coloque ali um banquinho ou uma superfície ali abaixo do seu pé,
para que você então consiga evacuar da melhor maneira possível. Respondendo, Marcos, quais sinais de câncer intestinal? Marcos, os sinais de câncer intestinal, primeiro, quando você sente, quando sangra, né? Quando sangra mais. As nossas fezes, ela tem uma cor um pouquinho mais amarronzada, porque também sai ali nas nossas fezes o sangue pisado, o sangue velho também sai das nossas fezes. Agora, quando você está evacuando, terminou de evacuar, passa ali o papel, está sangrando demais, né? Porque quando você sangra um pouco, quando sangra um pouquinho, significa que aconteceu uma rachadura, né? Que é o que nós chamamos de fissura. Logo, o ideal seria então você visitar um médico quando você evacuar, você sente muitas dores, né? E uma dor terrível. Eu já lidei com algumas pessoas inclusive estou com uma paciente que está com câncer no reto. E a dor é terrível, né? Então depende muito de onde que está sendo esse câncer. Se é o câncer lá em cima do intestino, que já para você sentir uma dor ali um pouco mais para baixo ali do abdômen. Se era uma dor ali mais para o reto, se é uma dor ali na região do ânus, ou se é uma dor quando limpo, precisa ser avaliado. O ideal, claro, é sempre você visitar um médico, porque de fato quem tem câncer no intestino, geralmente ele sente, né? Não é um câncer assintomático, geralmente a pessoa que tem, ela sente. Né? Então, para você tratar a desbiose intestinal, o primeiro passo é você corrigir na alimentação. Porque 4 passos que eu vou explicar para você daqui a pouquinho, como é que você vai fazer para você curar o seu intestino e qualquer intestino, quando passa por esses 4 passos, pode ser então tratado. Agora, se eu já tenho a desbiose intestinal, significa que quando eu limpo ali, ele sai sujo, significa que eu preciso comer um pouquinho mais de fibra. Mas calma que eu vou te explicar porque comer somente fibra não vai auxiliar, tá? Pode ser então ter um efeito contrário. Se eu como muita fibra e eu não bebo água, e os meus movimentos peristálticos ali do intestino, que é aquele que faz com que, o mesmo que eu mostrei para vocês agora um pouco do esôfago, que faz com que o ciclo continue com que o bolo fecal continue se movimentando, se o movimento peristáltico não está funcionando, aí ele vai ficar preso. E aí eu tenho efeito contrário. Então é muito importante então que eu beba água quando eu comer fibras. Tá? Para que então eu consiga corrigir. Então agora, para corrigir a desbiose, eu vou comer mais fibra, vou beber mais água, vou fazer atividades físicas. Tá? E no primeiro momento, se eu nunca utilizei o carvão vegetal ativado, eu adoro utilizar o carvão vegetal ativado. Se você me acompanha então nos stories, você vê que todo primeiro sábado do mês, eu faço questão de tomar então o carvão vegetal ativado. Não somente pelo intestino, porque ele faz uma limpeza de toxinas e de tudo que tiver de ruim ele coloca fora. Inclusive efeitos de remédios, por isso que tem que saber tomar então o carvão vegetal ativado. Mas é uma forma de você também corrigir a desbiose intestinal. Por quê? Porque a desbiose é uma das coisas mais difíceis de ser tratada na medicina. Se você conhece, por exemplo, o Arnoldo Veloso, que é uma das maiores autoridades em cloreto de magnésio, né? Dr. Arnoldo Veloso, que é vivo hoje. Né? Não, ele é brasileiro, mas é uma das maiores autoridades do mundo. Ele tem desbiose intestinal, ele tem hipermeabilidade intestinal, que é aquela quebra da junção estreita ali das paredes do intestino, né? E a sua filha morreu por conta disso. E ele fala, tá aí no YouTube, tá na internet para todo mundo ver. Então, de fato, não é tão simples de tratar. Mas a melhor maneira de você começar a tratar é exatamente identificando o problema. Quando eu vou ao banheiro, eu sinto que eu poderia sair mais. Eu vejo que as minhas fezes ela está muito clara. O meu cocô ele não está boiando. Perdão, o meu cocô ele está boiando, ele não está afundando. E quando eu limpo ali, realmente, puxa vida, tem que limpar 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então a melhor maneira é usar o carvão vegetal ativado. Narcélio, né? Significa carvão vegetal ativado. Tem na minha loja virtual, o link está aí na descrição do perfil, né? Então, outra coisa que faz com que o meu intestino ele desande, né? Primeiro, eu posso ter uma... Voltou. Outra coisa que faz com que o meu intestino pare ou pare de funcionar da maneira correta, né? São 3 coisas. Primeiro, alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar. Primeiro que a alergia alimentar. O que seria uma alergia alimentar? Quando que essa alergia pode acontecer? As pessoas que têm alergia alimentar, geralmente ela já sabe. Por quê? Porque geralmente aquela pessoa que se ela comer determinado alimento, como geralmente acontece no quem tem problema de comer amendoim,
ela já come, ela já fica toda empolada, ela já tem uma reação de imediato. Então, quem tem uma alergia alimentar já sabe, é uma das que você nem precisa se preocupar. A menos que você, claro, seja uma dessas pessoas que tem alergia alimentar. De fato, quando você já chega a fazer tudo, significa que você já identificou. A segunda, que é a hipersensibilidade alimentar, é aquela que quando eu como um alimento, sem eu perceber, depois de 2, 3 ou 4 dias, eu tenho agora essa reação a esse alimento. E o que acontece é, pode ser que eu coma agora um queijo ou beba alguma coisa de derivado de leite ou até mesmo derivado de glúten hoje quinta-feira. E quando chegar lá no domingo o que acontece é que no domingo agora eu tenho uma alergia. Eu começo agora com uma coriza aqui no meu nariz, eu sinto agora uma coceira, eu sinto agora o meu intestino que desandou, começa a aparecer acne em mim, começa a aparecer espinha, e de fato eu nem vou imaginar que lá na quinta-feira, depois da live, eu comi um pedacinho de queijo, eu comi um pão com queijo, eu comi alguma coisa que me fez mal. De fato, então, a hipersensibilidade alimentar, essa é a mais difícil. Por quê? Porque a pessoa não vai saber o que ela comeu há 2, 3 dias atrás para ela ter a reação, porque a reação não é imediata. No caso da alergia alimentar, sim. Logo de imediato a pessoa já come e ela já se sente mal. No caso da hipersensibilidade, demora aí 2, 3 ou 4 dias para ela poder perceber que de fato foi aquilo que ela comeu que causou o problema. E de fato, infelizmente, o glúten, né? O glúten em si, ele é um problema. O glúten não, porque de fato quando você come o alimento, não é o trigo que está ali no glúten, que não é o glúten que está dentro do trigo que vai fazer mal para você. É as reações que ele vai causar em você. Nós temos ali na composição do trigo, que se junta então com as enzimas do seu intestino, juntamente com isso vai fazer com que você então tenha algumas reações. E as doenças autoimunes principalmente. Por exemplo, quando eu tenho um lúpus, quando eu tenho ali uma fibromialgia, quando eu tenho ali uma outra doença autoimune, esclerose múltipla, eu não faço nem ideia que de fato é ali no meu intestino que está o problema e que de fato é o glúten. O glúten ele é tão perigoso que mulheres que tentam engravidar não sabem que ela não está engravidando, ou até mesmo por conta do seu esposo, porque ela está utilizando glúten. Então qual que é o teste a ser feito para eu saber então se eu tenho sensibilidade ao glúten, se eu sou hipersensível ao glúten ou não? É perceber que no dia que eu comi o glúten, em até 6 dias eu vou ter alguma reação. E se de fato você tem aquela dor de cabeça que você não consegue tratar, não sabe de onde que é essa dor de cabeça, se de fato você tem se sentindo muito cansaço e você não sabe de onde que é, se você tem tido muito acne, se você tem tido muita espinha, de fato o problema pode ter muito a ver com o glúten. É claro que muito ligado ali ao intestino. E por último, a intolerância alimentar. A intolerância alimentar ela tem muito a ver com uma resposta autoimune, né? E aí já não tem como você saber na parte da intolerância alimentar, por quê? Porque tem uma resposta imune, aí você precisaria fazer alguns exames para poder identificar. No caso, um coloproctologista ele iria identificar com você. Mas a hipersensibilidade ao alimentar, no caso tanto do glúten, quanto do pão, quanto do leite, aí isso vai trazer problema para você, tá? Então, para nós começarmos então a tratar do nosso intestino, como eu falei das fibras, eu vou passar para você agora algumas fibras então que você vai poder se alimentar. E nessas fibras pode estar então a batata doce, pode estar então a mandioca, pode estar então o alho, pode estar então a cebola também, pode estar a biomassa de banana verde. Eu até expliquei para vocês dia desse, fiz um vídeo explicando como é que você prepara a biomassa de banana verde. A própria banana verde também ela vai servir ali de pré-biótico. Pré-biótico é o alimento para as bactérias boas, tá? E no caso do probiótico é a bactéria boa. Então o que você vai fazer? Você vai então procurar então uma fibra de trigo, tá? Ou melhor, farelo de trigo, como também é conhecido. Esse, a cada 100 gramas que você então usar de farelo de trigo, vai ter uma composição de 41 gramas de fibra, que é o que você precisa por dia para você fazer com que o seu intestino funcione bem. Em média, um adulto ele precisa de 25 a 30 gramas de fibra por dia ser ingerido para que o intestino funcione da maneira correta, para que ele saia naquele formato que eu mostrei para vocês agora na sala de Bristol. Entre 25 e 30. Entre 25 e 35. Quando eu como 100 gramas de farelo de trigo, ou de fibra de trigo, como também é conhecido, eu estou ingerindo 41 gramas de fibras. Então eu não preciso comer todos os dias o farelo de trigo. Se você comer um dia
como eu falei, a mandioca, se você comer a batata doce, se você comer ali a pera, a maçã junto com a casca, claro. Se você engole a chia, se você come a quinoa ou até mesmo a aveia, se você não tem intolerância, como eu acabei de explicar para você sobre o glúten, você pode utilizar a aveia também. Isso vai fazer com que você aumente então, o seu bolo fecal. Aumentando então, o bolo fecal, você agora vai conseguir fazer com que o seu intestino não queira aquele bolo ali mesmo dentro de você, e ele vai começar então a estimular os movimentos peristálticos, que é aqueles apertos, como eu expliquei para vocês, para que coloque para fora. Alguns tipos de prebióticos para que eu trate então a disbiose. Eu posso usar o kefir, tanto de água quanto de leite, porque o de leite ele vai trabalhar então com a lactose, com a lactase, vai colocar para fora, não vai ter nenhum problema para você utilizar o kefir de leite, tá? Eu não gosto muito porque ele dá um pouquinho de trabalho para cuidar, então eu prefiro o de água. O de água também, mas ele não é pré-biótico, ele é probiótico. Eles são as bactérias já na quantidade correta para você então introduzir no seu intestino. O kombucha, né, como também é conhecido, você pode utilizar então o kombucha, que utiliza da cafeína, né, você prepara ele com o chá. Faz tempo que eu também não preparo o meu kombucha, está guardado lá na geladeira já tem um tempinho, mas ele também é um probiótico. E o chucrute, que é aquele que você prepara com o repolho e derivado de alguns da fermentação de alguns dos vegetais. Esses são alguns dos probióticos. Tem os probióticos de farmácia também, que você pode comprar, também são muito bons. E se tratando então, que eu esqueci de falar aqui dos pré-bióticos, tem os pré-bióticos de farmácia também, que eles são muito bons. Um deles é o Tamarine Fibras. O Tamarine Fibras, não falo do Tamarine laxante, tá? O Tamarine Fibras também é uma fibra boa, um probiótico bom para você poder ingerir, tá? E para nós finalizarmos então, como é que funciona então, o passo a passo então para eu curar o meu intestino? Então primeiro eu preciso remover, grava aí comigo esses 4 R's, tá? E aí você pode então gergelim também é ótimo. Quem acompanha a gente nos stories sabe que aqui em casa a gente come muito gergelim, né? Então os 4 R's então para você poder curar o seu intestino. Você vai precisar remover, recolocar, reinocular e reparar. O que eu vou remover então do meu estilo de vida, da minha alimentação, para que o meu intestino então seja curado? Eu vou remover os alérgenos, e nesses alérgenos aqui tem o ácaro, tem o pólen, tem o pó, que são pessoas que têm algumas reações a esse tipo de material. O látex, o que mais? Os cosméticos, alguns tipos de coisas que ficam com níquel, que contêm o chumbo. Esses alérgenos, eles precisam então ser eliminados então, do meu estilo de vida, da minha alimentação, para meu intestino então seja corrigido. Como eu falei, dá um pouquinho de trabalho quando se tem a disbiose. Eu preciso eliminar os patógenos. Que patógenos são esses? São esses: os vermes, os fungos, os vírus, os parasitas e as bactérias ruins. Eu preciso também para que eu consiga corrigir o meu intestino. E os xenóbios, ou os xenobióticos, também, como também são conhecidos, xenóbios ou xenobióticos, né? Que são os pesticidas, os agrotóxicos dos alimentos, que tem um vídeo aqui também no feed explicando como é que você tira os agrotóxicos dos alimentos. Para que você então, ao remover então esses alérgenos, você então consiga abrir o espaço para você passar para o próximo passo. E o próximo passo é exatamente recolocar. O que eu vou recolocar? Primeiro, eu preciso saber se o meu estômago está digerindo corretamente as proteínas. E aí eu preciso então aumentar a acidez do meu estômago. Lembra que eu mostrei para vocês que lá em cima, que a digestão começa boa? Se logo que eu mastigo direitinho, quando chegar lá no meu estômago, o ácido clorídrico estiver bem, ele vai então dar continuidade então em corrigir o pH da alimentação, para que então a gente passa para a próxima parte do intestino. Eu já vou até mostrar uma imagem aqui para que você veja de onde que vai então o próximo passo antes de você recolocar, tá? Deixa eu abrir uma imagem aqui. Gosto muito dessa imagem porque ela explica muito bem como é que funciona. Vou mostrar aqui no meu computador para você. Ó, aqui você já tem um intestino, né? Tanto aqui, o intestino, aqui nós temos o intestino delgado, que ele tem 3 partes, né? Você tem a primeira parte aqui, que é a parte do duodeno, jejuno, que é essa parte aqui, e já é mais essa parte mais aqui para baixo, que é a parte do ilho. É aqui exatamente no ilho onde é produzida então a vitamina B12. Se eu não tenho então uma alimentação correta para que o meu intestino funcione bem, automaticamente aqui, que é
de absorver e produzida também a vitamina B12, logo eu vou ter deficiência da vitamina B12. Então chegou o alimento aqui no estômago, ele vai corrigir da maneira correta aqui, vai equilibrar para que chegando aqui, ó, nessa primeira parte aqui, que é o duodeno, esse C aqui, que é a primeira parte do intestino delgado, é aqui que ele vai então corrigir o pH. E quando você tem uma baixa acidez no seu estômago, a bactéria H. pylori, ela se instala exatamente nesse espaço aqui, ó, no seu duodeno, né? É por isso que você precisa, então, cuidar para que a acidez do seu estômago esteja correta. Tem aí no meu feed também como fazer o teste da acidez do estômago. Quando eu tenho, então, o estômago na acidez correta, nenhuma bactéria vai sobreviver, porque é como se estivesse pegando fogo aqui, né? E aí a bactéria não sobrevive. Então, logo, então, o alimento ele veio daqui, passou pelo duodeno, chegou, então, aqui ao meu intestino delgado, ele vai fazer todo esse processo aqui, ó. O intestino delgado tem uma média aqui de tamanho em torno de 4 metros, 4 metros e meio, né? Tem alguns que vai até 6 metros, né? É o tamanho aqui do intestino delgado. Depois que ele fez todo esse processo aqui, ele passou por todo esse trâmite aqui do intestino delgado, ele vai agora para o intestino grosso, ó. Tá vendo a ligação aqui, ó? Essa última ligação aqui do ilho com a válvula iliocecal é quando então passa aqui o alimento aqui para o intestino grosso. Aqui, por enquanto, ainda não ocorreu toda a digestão do alimento. Aqui ocorreu boa parte e o alimento ainda está em forma de líquido. Você mastigou direitinho, chegou aqui ao estômago, corrigiu o pH, chegou agora no intestino delgado e está tudo em líquido aqui. Quando então ele entra daqui para cá, para o intestino grosso, e aqui você está vendo aqui, bem aqui embaixo o apêndice, é uma substância aqui da apêndice que é jogado para cá, para o seu intestino grosso, que faz com que então esse intestino grosso aqui absorva todo o líquido então das suas fezes, né, no caso daqui o que vai se tornar fezes, e vai fazer com que agora esteja preparado para sair aqui pelo reto e chegar até o ânus, para você poder evacuar. Quando então eu não tenho uma alimentação correta, quando a acidez não está correta, eu vou ter problema aqui, ó, de apêndice, né, de apendicite, né, como muito conhecido. Infelizmente algumas pessoas acabam tendo que arrancar. E infelizmente o problema maior vai ser aqui, porque ela sempre vai ter problema na absorção de água para poder então produzir bolo fecal. Então é assim, por isso que eu mastigo direitinho lá, para chegando aqui ao estômago, o estômago consiga corrigir da maneira correta o pH então do alimento, deixando na quantidade correta, deixando na temperatura correta também, para que então aqui no intestino, ele então com as bactérias boas e ruins, ele consiga digerir tudo da maneira correta, mande aqui para o intestino grosso, que aqui ele não vai então mais fazer processo digestivo, tá? Aqui ele só vai então tirar então o líquido então do bolo fecal para produzir o bolo fecal. Ele vai fazer toda essa volta aqui para poder então ser excretado, tá? Outra forma que você faz que corrige os movimentos peristálticos do seu intestino é uma massagem, tá? E como que eu faço então essa massagem? Para quem tem dificuldades aí, para quem tem também gases, vai fazer o seguinte. Você vai então fazer uma massagem no sentido horário. Você coloca a sua mão aqui um pouquinho mais acima, abaixo do seu umbigo, e no sentido horário, da esquerda para a direita, você vai fazer um reloginho. Vai fazendo aqui esse movimento aqui de cima para baixo, desce, sobe da direita para a esquerda, desce, sobe da direita para a esquerda, e vai fazer com que os movimentos peristálticos do intestino faça com que você consiga então eliminar os gases e fazer com que o intestino funcione da melhor maneira possível. Deixa eu só olhar para ver se eu não fiquei devendo aqui responder nenhuma outra pergunta, para que eu possa passar para as últimas duas partes, né? Já falei do ciclo circadiano, né? Como eliminar as fezes... Como eliminar as fezes acumuladas eu já deixo então por último, que também faz parte aqui na hora de reparação, né? Então o quarto passo, o terceiro R seria reinocular. E aí para eu reinocular, que é exatamente fazer com que agora os novos componentes do meu intestino sejam então, os vizinhos comecem então a se dar bem, eu preciso do pré-biótico e dos probióticos, que foi o que eu expliquei para você. Agora nós já temos outra opção então, que é muito fácil de encontrar na farmácia, que são os simbióticos, que é a junção do pré e do probiótico. E esses dois, a junção dos dois, ele já chega então na quantidade correta de bactérias já alimentadas e bem nutridas para poder poluir o nosso intestino da melhor maneira possível, tá? Quando você for comprar, o que eu gosto de sempre indicar é o Lactofos ou o Simbiofos, porque eles têm quantidade maior do que 2 bilhões de bactérias, e eu sempre indico eles porque eu já tenho costume de
de utilizá-los também. Então agora para reinocular, que é para recompor então a minha microbiota intestinal, eu vou utilizar então os pré e os probióticos. E por último, como é que então eu faço a reparação? Então como é que eu vou permitir então que o meu intestino se autocure? Quando faço então uma dieta isenta de glúten, quando eu faço uma dieta isenta de produtos de origem animal, quando eu faço uma dieta isenta de venenos, logo, quando eu faço isso da maneira correta, tudo vai funcionar da maneira com que tem que funcionar. Então o último passo seria reparar. E a reparação é exatamente essa, é eu permitir que o meu intestino seja então, num processo de autocura, receba alimento, receba então condições para poder então se dar continuidade no processo de autocura, né? Quanto tempo leva, né? Então, o tempo em média é de 2 anos para você poder curar o intestino, né? Por mais que a gente acelere esse processo, tente fazer com que ele seja mais rápido, em média ele dura de 2 até 10, 15, 20 anos. E tem pessoas que vai a vida inteira simplesmente administrar esse processo. Realmente é um pouco triste, né? Tem que usar direto Olha, todos os dias, tá? Não sei se você estava aqui agora, como eu expliquei dos últimos pré-bióticos. Os pré-bióticos são fibras, você tem que comer todos os dias. Os probióticos eu posso escolher usar ou não. Por quê? Porque são bactérias novas vindas para o meu intestino. Então os pré-bióticos, que são as fibras, eu preciso usar sim todos os dias. Agora os probióticos eu não preciso, só caso eu queira então fazer uma manutenção. E geralmente uma ou duas vezes no ano tá bom. Por quê? Quando você faz uma limpeza intestinal, que é a última questão que perguntaram aqui, como que eu elimino as fezes acumuladas, e assim com ela eu já encerro, você vai fazer o seguinte: a melhor maneira de você eliminar fezes acumuladas é de uma forma caseira, e de forma caseira eu sempre indico com o sulfato de magnésio, né? Que é o sal amargo. Você vai fazer com que o movimento peristáltico do seu intestino seja forçado para que então o que tem de ruim solte-se da parede do intestino, solte daqueles canudinhos. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui a última imagem, para você ver então como é que funciona as viscosidades, né? Quando você toma um laxante, por exemplo, essas viscosidades aqui do intestino, tá vendo? Essas viscosidades aqui, isso nós temos inúmeras nas nossas paredes do intestino. Então você tem aqui, por exemplo, o intestino, essas viscosidades aqui são essas aqui, ó, que parecem em forma de dedo, né? E além dessas viscosidades aqui, tem as microvilosidades. E nessas microvilosidades, automaticamente, quando você toma um laxante, ela vai forçar os movimentos peristálticos e automaticamente o que tem de fezes grudado, o que tem de toxinas grudado ali nas paredes do intestino, ela vai soltar. É por isso que eu não devo usar o laxante mais do que uma vez, né? O sulfato de magnésio ele é um laxante, apesar do corpo saber como lidar com ele, mas ele também é um laxante. E tem as regras dos 3 dias, tá? Muito importante. Ainda bem que eu lembrei dessa. Por quê? Se você pega o livro O Discreto Charme do Intestino, a doutora Júlia, ela fala sobre como funciona o intestino e lá fala da regra dos 3 dias, que nada mais é do que quando você faz uma limpeza intestinal usando um laxante, por exemplo, ele vai colocar para fora as fezes de 3 dias, fezes que estão acumuladas ou demais, né? Em média, seu trânsito intestinal funciona assim: você come, ele vai empurrando para fora, o alimento empurrando para fora, empurrando para fora, empurrando para fora, e fica sempre um pouquinho lá dentro, que é o que ele está trabalhando no intestino delgado, como eu acabei de mostrar para você. Quando você agora toma um laxante, ele vai forçar então o movimento peristáltico do intestino e vai colocar tudo para fora de uma vez. Cadê as fezes? Não tem fezes para você mandar para fora, por mais que você esteja comendo. Todo aquele processo de digestão, ele demora em torno de 1 a 3 dias. Por isso que a Organização de Saúde não considera ninguém constipado até 3 dias. E se você coloca logo para fora, isso, por isso que dá cólica fortes, exato. Então quando você coloca tudo para fora de uma vez, não vai ter o que você colocar para fora nos próximos dias ou no dia seguinte. E aí você fica preocupado: puxa vida, tomei um laxante de novo, tudo começou o processo? Não. Você tem agora que esperar para que então seja então reconstruído, seja formado então novamente o bolo fecal para que seja então colado para fora. Então, das formas de fazer essa limpeza de uma forma que eu ingiro. A segunda forma é fazer o cluster, né? O cluster, na farmácia você compra aquela bolsa, coloca ali água quente, não se usa, não é todo mundo que pode usar chá, então é sempre
o ideal é usar a água quente ou água morna, né? Para que não produza então a diarreia e você consiga fazer uma limpeza pelo cluster, que é uma bolsa que você coloca mais alta, introduz então o caninho no seu ânus e ele vai fazer aquela limpeza e vai colocar para fora. E a melhor, que é a que eu mais gosto, que foi quando eu aprendi na clínica que eu fazia estágio, que é através da hidrocolonterapia, que é quando você vai até uma clínica especializada nisso, ele vai agora com uma máquina, igual nós tínhamos na clínica, e através dessa máquina, ela vai trabalhar ali com aproximadamente de 30 até 60 litros de água, de chás e alguns outros materiais, para que ele faça então essa limpeza do seu intestino por completo. Se você nunca fez uma limpeza do seu intestino, é como se você tivesse a idade que você tem agora e nunca tivesse escovado os seus dentes. De fato, fica tudo sujo. Que eu acabei de mostrar para você aqui das visculosidades, elas ficam bem sujas. E conforme você vai passando a idade, cada vez vai saindo menos fezes. Por quê? O movimento do intestino ele vai se perdendo. Tá tão enrijecido de fezes ali que agora ele já não consegue mais movimentar da maneira correta. Então o melhor fazer é sempre nós cuidarmos do intestino, fazermos pelo menos limpeza, e eu faço com o amargo pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, no máximo duas, não vai fazer com que você tenha nenhum transtorno, nenhum problema, tá? E vai fazer com que o seu intestino volte a funcionar de forma normal. Eu só não recomendo você utilizar ele sempre, porque daí o seu intestino vai ficar acostumado com isso e você terá muitos outros problemas. Tá certo? Ficou mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Porque aqui das que vocês me passaram tudo certinho, eu já respondi todas, né? Deixa eu ver, ficou mais alguma? Não, nenhuma, tudo certinho. Então já dá para nós concluirmos, até porque já é 20 para as 11, é hora de dormir cedo, né? Então vou pedir só mais um favor para você. Eu vou agora encerrar a live, vou publicar agora o que eu acabei de falar para vocês das fibras, né? Os alimentos pré-bióticos. Eu vou publicar agora no meu feed e eu vou pedir encarecidamente que você coloque lá, comente lá nos comentários o que você achou, se ficou com alguma pergunta, alguma dúvida, para que na próxima live que for fazer, falando do intestino, eu já coloque então o assunto em pauta para nós tratarmos aqui na live também. Combinado? Lembre sempre, você merece ter saúde. Conte comigo.